entendimento de onde vem a nossa fé, de onde vem a nossa força. Como nós precisamos buscar pela presença do Senhor. Porque esse louvor, ele diz tudo. Que ele cresça e que a gente se diminua. Porque diante das tribulações que tem, amados, acontecido, sozinhos nós não teremos força para enfrentar o inimigo e sair vitoriosos. Mas em Cristo, nós já somos muito mais que vencedores. Ele já está derrotado. Ele quer apenas fazer com que a nossa fé se abale, com que a nossa fé se esmoreça e que a gente comece a duvidar de quem nós somos em Deus. Porque Deus, ele nunca duvidou do que ele era para nós e que ele é para nós. Tanto que ele faz morada através do Espírito Santo dentro de nós. Quero convidar a amada igreja para ler comigo 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 7. Fundamentando aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Precisamos nos manter firmes, porque o dia da vitória está próximo. E nós venceremos com Cristo em nós. Amém? Todos encontraram? Vamos lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós não estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E é assim, amados, é assim que precisamos prevalecer. Precisamos nos manter de pé, precisamos nos manter erguidos com a cabeça erecta, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não existem homens, não existem governos que se sobrepõem à vida e à obra da cruz de Jesus Cristo de Nazaré sobre as nossas vidas. Isso tem que estar claro na nossa mente. Isso tem que estar enraizado no nosso coração, para que quando os ventos vierem tentarem nos derrubar, esses não consigam, porque nós estaremos sendo alimentados pela rocha viva, estaremos sendo alimentados pelo próprio Cristo, que deu sua vida por nós e tem batalhado para que a gente não se entregue às aflições do mundo. Eu convido a amada igreja do Senhor a se colocar de pé. Louvado seja o nome do Cordeiro, que não desiste de nós. Muito pelo contrário, Ele tem nos tentado diariamente, para que nós estejamos firmes na presença do Deus vivo, nosso Deus Pai, que deu a missão para Jesus e Ele não titubeou, Ele foi lá e cumpriu. E nós estamos aqui e também nós cumpriremos, porque nós voltaremos para o reino do nosso Deus, para junto do nosso Senhor e Salvador, amém? Maravilhoso Deus, diante da Tua presença, Pai, diante da Tua graça, do Teu altar, Pai, eis aqui os nossos corações, Pai, diante de Ti. Nos fortaleça, Pai, nos traga o entendimento da nossa mente, que é tão limitada, Pai, o quanto nós somos grandes em Ti, Pai, o quanto o Senhor tem dedicado tempo para que nós estejamos fortalecidos na Tua presença.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, clamamos a Ti, Senhor. Todo levante do inimigo bata em retirada, para onde o Senhor determinar, porque não somos nós que precisaremos batalhar contra ele. Quando nós entendermos que nós estamos enraizados na Tua presença, na Tua palavra e naquilo que o Senhor tem nos direcionado, Deus. Por isso Te glorificamos, por isso Te bendizemos, por isso convidamos mais uma vez para que o Senhor curve os Teus ouvidos e receba esse culto de louvor e adoração ao que o Senhor é em nós e através de nós. Agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor tem nos livrado do pior, mas o Senhor tem aberto os nossos olhos para o entendimento que nós precisamos nos posicionar em quem o Senhor é, Pai. Nos posicionar como filhos, como guerreiros que têm espadas embainhadas em Tuas mãos, lutando pela liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, Deus, estamos com o coração aberto, esperando que o Senhor venha fazer uma ebulição dentro de nós, Deus. Venha limpar, Senhor, tudo aquilo que não procede da Tua vontade e deixar, Pai, somente o Senhor, a Tua vontade e o Teu amor, para que a gente continue batalhando. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos e Te entregamos o nosso coração. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nossas
cadeias quebrar, as cadeias quebrar, as cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. E o exército fugiu, e o exército surgiu, e o exército surgiu, pras cadeias quebrar, as cadeias quebrar, as cadeias quebrar. E o exército surgiu, e o exército surgiu, e o exército surgiu, as cadeias quebrar, 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 as cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Com você, aleluia. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pras cadeias quebrar, as cadeias quebrar, as cadeias quebrar. Aleluia. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou.
Glória a Deus. Deus é bom e Ele sempre nos dá oportunidades. Eu não me canso de agradecer a Deus, porque Ele nos escolheu, amados. Ele nos escolheu para sermos modelados segundo a imagem e semelhança de Cristo. E por isso estamos aqui. Eu vou convidar aqui as crianças para a gente orar, mas também o que eu senti no coração é que todos nós seremos lançados como oferta hoje diante de Deus. Então eu convido a todos, João, convida o Wesley, convida o Isaac que está lá fora para virem, para a gente estar aqui juntos, sendo lançados diante do altar de Deus como uma oferta viva, em louvor e adoração pelo que Ele é. E aí depois a gente continua, porque tudo só vai valer a pena se o nosso coração estiver fundamentado no altar de Deus. E aí ciladas, nem artimanhas, nem mentiras nenhuma de Satanás vão nos alcançar, porque o nosso coração estará perto de Deus, e estando perto de Deus, o inimigo não tem legalidade nenhuma para nos alcançar. E eu também vou descer aqui, e convido o ministério de altar também para a gente descer, e juntos, todos nós, orarmos, abençoando também as crianças, abençoando quem nós somos em Cristo, abençoando a nossa busca. Venham, gente, por favor, não se acanhem. Venham todos, porque é assim. A Jéssica, a gente dá um desconto para ela, ela pode ficar sentada. Tiago não, tem que ficar de pé por ela também. Maravilhoso Deus, eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui os teus filhos, eis aqui aqueles que o Senhor chamou para estarem diante do teu altar. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui colocando os nossos corações diante de Ti, colocando quem nós somos em Ti, para que as Tuas mãos nos alcancem, assim como alcançou aquele bocadinho, aquele pouquinho de barro, e fez Adão. Nós estamos aqui como novas criaturas em Ti, para que o Senhor nos modele novamente, para que as Tuas mãos nos alcancem e nos façam um carinho, para nós não nos esquecermos que o Senhor está conosco, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar do mundo estar tão difícil. O Senhor está conosco, e por isso estamos aqui, para louvar o Teu nome, para engrandecer o que o Senhor é em nós, mas também para clamar, porque o Senhor nos disse na Tua palavra: se o povo que se chama pelo meu nome clamar por mim, e ali eu sararei a sua terra, curarei todas as tuas feridas. E nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor. Não pediremos, Senhor, para que o Senhor pare de nos modelar segundo a Tua vontade, mas pedimos para que o Senhor acrescente fé em nós, Pai. Acrescente, Pai, a certeza de quem nós somos em Ti, para que a gente não duvide, Pai, do chamado que o Senhor fez sobre as nossas vidas. E nesse mesmo Espírito, Deus, eu clamo a Ti, junto com a Tua igreja, para que o Senhor alcance o coração daqueles que ainda estão um pouco feridos, ou que estão acometidos de qualquer enfermidade em suas casas. Deus, alcance a vida dos nossos irmãos, Pai. Não deixe que as mentiras de Satanás sejam maiores do que a verdade do Senhor na vida deles, Pai. Coloque na mente deles, Pai, que o melhor lugar é estar na Tua presença, que nada mais fará sentido, que essas mentiras e essas dores serão passageiras, mas estar na Tua presença será eterno, Pai, porque esse é o coração que o Senhor alcança, ou deseja alcançar em nós, Pai. E por isso estamos aqui, juntos,
como uma só igreja, como uma só voz, diante do teu altar, primeiramente entregando os nossos corações, Pai. Trabalhe em nós, Pai. Trabalhe em nós e nos fortaleça, Pai. Porque teu é o reino, tua é a glória e teu é o poder para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Louvado seja Deus. Vamos orar pelas crianças. Podem ficar, amados. Pai, em nome de Jesus, aqui o teu povo que ainda não está na estatura grande, mas são pequeninos do Senhor e o coração ainda já é cheio da tua presença. Que o Senhor continue os abençoando, as abençoando, encontrando nelas e nele solo fértil, para que o teu amor, Senhor, sempre mantenha os olhos deles sem escamas, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa a ministra, a Paula, para que ela, Senhor, com as palavras que o Senhor colocou nela, ela alcance e aprofunde cada vez mais o coração dessas crianças em quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor tem protegido essas crianças e a tua mão forte e poderosa se estenderá e continuará as protegendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Podemos voltar todos para o nosso lugar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amados, porque essa segurança que nós temos aqui dentro da casa de oração, nós não temos encontrado ali no mundo, mas Deus com certeza nos dará algo novo da presença dele, amém? Só vou ler aqui mais uma vez o versículo 7 para falarmos de dízimos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Vasos de barro, amados, para entendermos que a gente pode se quebrar, a gente pode ficar em pedaços, mas o que tem dentro de nós, esse nunca se despedaçará, porque o próprio Deus veio fazer morada dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, e quando nós entendemos isso, nós não ficamos presos a recursos financeiros, porque o dízimo é algo que nós precisamos devolver para que os nossos olhos sejam abertos, e não por obrigação. Não é uma obrigação, é um amor que Deus colocou para nos libertar. Esse é o valor do dízimo. E se o dízimo é 50 centavos, esse é o preço que Deus colocou, é o valor que Deus colocou. Amém. Coloque isso com amor no gasofilácio. Se a oferta que Deus preparou é R$1.000, que seja com amor, que seja com alegria. Sejam livres, amados. O inimigo quer nos prender, ele quer nos prender, mas em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Nós somos livres, inclusive para ofertarmos na casa de Deus. Fiquem na liberdade e na liberalidade do Espírito Santo de Deus. Todos já conhecem, não temos visitantes, amém, glória a Deus.
tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E temer. Glória a Deus. Amados, eu estava ouvindo a música e estava lá aguardando. Louvado seja Deus. Mas não se abatam, amados. A luta está difícil, está forte, mas nós precisamos ter alegria. Eu creio nisso e tenho a certeza que algo muito grande da parte de Deus está para acontecer. Porque não tem outra explicação para o que nós estamos passando. Nós estamos passando por provações e eu tenho certeza que essas provações são para crescimento no reino de Deus. Amém? Estenda as vossas mãos aqui, vamos abençoar as ofertas. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque mais uma vez o Senhor colocou a tua alegria no nosso coração. O Senhor nos trouxe aqui, Pai, para presenciarmos e recebermos graça da tua presença, graça do teu conduzir. Em nome de Jesus, te agradecemos por esta semente que primeiro o Senhor nos deu, para que depois devolvêssemos na sua igreja, nos seus gasofilaços. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E eu convido agora com muito orgulho no coração, essa mulher linda, maravilhosa. Aí sim. Vocês viram aí, né? Boa noite, a graça e a paz a todos. Vocês viram que o pastor aí tá plantando, né? Tá semeando aí. Bom, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Jeremias 1:5. É uma passagem pequena para dar introdução no que nós vamos falar hoje, que é improváveis, porém escolhidos. Amém? Eita glória, sumiu tudo, peraí. Jesus, cadê? Tá vendo? A gente foi atrás de tecnologia, por que eu não trouxe a Bíblia, né? Papelzinho mesmo. A gente vai atrás da tecnologia, dá tudo errado. Agora acho que vai. Vamos lá. Jeremias 1:5. Amém. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci,
E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profetas. Tem uma versão que fala: antes que eu te formasse no ventre, te escolhi. Então você é escolhido lá no ventre ainda, antes mesmo de vir, antes mesmo dos seus pais escolherem os nomes, vocês são escolhidos. Vocês são filhos e filhas do Senhor. E trazendo isso, eu gostaria de compartilhar com vocês. Em dezembro eu comprei um livro que fala sobre mulheres improváveis, é o título do livro. E eu lendo, cheguei no final e falei assim: gente, não são só mulheres improváveis, são homens e mulheres improváveis. Não são só mulheres, são todos. Eu gostaria que cada um trouxesse à mente, nesse momento, como vocês estavam no início, lá atrás, quando conheceram Jesus. Como vocês estavam? Machucados, estavam tristes, estavam passando por momentos difíceis, não tinham a quem recorrer. Como vocês estavam? Não é fácil nem de lembrar, né? Muitos, e eu creio que todos, ao pensarem isso, pelo menos a maioria, né? Não falo todos, mas pelo menos a maioria eram improváveis. Ou de alguma forma ou de outra se sentiam improváveis, ou ainda se sentem improváveis. Mas vocês não são improváveis, vocês são prováveis, porque, como diz a palavra em Jeremias, Ele já te escolheu lá no ventre. Então vocês são prováveis. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:27: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu os fracos para envergonhar os fortes. Então às vezes a gente acha assim: Deus não vai me escolher, por que Deus me escolheu? Né? Tem uns que se acham loucos, outros se acham indignos. Eu não sou digno para estar na obra de Deus, eu não sou digno para caminhar com Jesus. E por que não? Por que não? A palavra diz: Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Quem sabe você não é o louco da sua casa que está confundindo a sua família para trazer eles para Jesus? Quem sabe você não é o louco no seu trabalho que está lá semeando a palavra de Deus para daqui a pouco trazer todo mundo para cá, para ser louco junto conosco? Porque é uma loucura boa, né? É uma loucura muito boa. A gente acha que não, a gente fica pensando no que os outros acham da gente. Eu mesmo, antes mesmo, né, de ser cristã, eu pensava: ai, eu não quero ser crente. É povo louco, fanático, né? Eu não quero. Mas eu não tinha a alegria que eu tenho hoje. Lógico, eu posso fazer tudo, nem tudo me convém, mas eu posso fazer tudo. Mas tudo depende da minha escolha. E hoje eu sei a escolha que eu tenho que tomar. É difícil? É difícil, mas Jesus veio e falou, né? Que não seria fácil. Que a porta é estreita e apertada, mas que no final iria valer a pena. E vai valer a pena. Todas as vezes que Deus agiu, foi em resposta a um improvável. Se você está vivendo situação difícil, se você precisa de alguma intervenção de Deus, por mais difícil que seja, igual eu falei, a porta é estreita e apertada. O caminho não é fácil. Não é fácil o caminho. Tem muitas pedras, tem muitas barreiras, mas no final vai valer a pena. Então, mediante a todo esse trabalho, mediante a toda essa dificuldade, a gente vai chegar no fim vitorioso, sabe? Chegando aos céus. Ontem foi ministrado lá na sede, e o pastor ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar.
Todos nós, a frase que ele falou, todos nós vamos entrar no céu. Todos. Todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então todos vão entrar lá. Mas não serão todos que irão ficar. Então é isso que a gente tem que pensar. Está difícil? Continue. Está complicado? Continue. Ore, persevere. Para chegar lá no final, você não somente entrar e depois Deus falar assim: não te conheço. Não, persista. Para você chegar lá no fim e Deus falar assim: você é o meu filho amado, que falou de mim, que me honrou, que por mais difícil que fosse, nunca desfez de mim. Pode ter titubeado, né? Mas nunca desistiu de seguir o caminho de Deus. Desde Adão até hoje, Deus usa os improváveis para deixar a sua marca na história. Eu listei alguns. O primeiro foi Abraão e Sara. Como um casal estéril ia ser os pais da nação, porque eles foram convidados a serem pais do povo de Deus. Mas como? Se eles eram um casal que não era fértil. Pensa no sacrifício que foi, porque a gente vê histórias, a gente acha que foi tudo fácil, mas não foi. Se coloca um pouquinho no lugar. Quantos anos eles esperaram para ter o primeiro filho? E eles caíram, porque a gente sabe da história, né? Sara achou que não ia ter, e ali ofereceu a serva para que ele tivesse ali a sua descendência. Mas não era a vontade de Deus. Então, às vezes, está demorando a bênção, está demorando. Mas se Deus prometeu, Deus cumpre, porque Deus não mente. Tudo que Deus fala, tudo que está escrito para nós, Deus vai cumprir. Outro improvável, Davi. Davi foi um filho esquecido, que foi convidado a ser rei do povo de Israel. Olha só, nem o próprio pai acreditava em Davi, porque na hora que chegou lá e falou assim: olha, né, eu quero ver os seus filhos, o pai apresentou, todos não, apresentou os grandões, os fortões, né? E Davi, na hora que falou assim, que está faltando alguém, não é nenhum desses. Falou assim: não, tem o meu filho, ele está pastoreando. Não, então vai buscar. Na cabeça do pai ia passar que aquele rapaz franzino, né, que nem ele não estava acreditando, ia ser rei. Então Deus acreditou, Deus estava ali. Então a gente tem que acreditar nisso. Uma mulher agora, Maria, uma adolescente virgem, que foi escolhida para gerar o nosso Salvador. O nosso Salvador. Pensa na época, até hoje, né? Eu acho que se alguém falar: não, estou grávida do Salvador, a gente vai duvidar. Com certeza vai. Acho que uma adolescente grávida, hoje em dia está até normal, mas se falar que é do Salvador, a gente vai: opa! Imagina na época, onde todos já esperavam o Salvador. Então é difícil, nem eles mesmos, sabe? É muita fé, é muita persistência, é muito amor para acreditar e para ter, para receber essa bênção. Outro, Paulo foi um religioso extremista, mas que foi muito usado, muito usado. Ele virou um pregador aos gentios. Tem uma passagem, uma pequena passagem sobre esse personagem que eu vou falar agora, que não tem nem o nome dele na Bíblia. E é uma passagem tão sutil que as pessoas não dão importância, que é do menino, onde ele deu o lanche dele, e aquele lanche virou uma refeição para multidões. A gente nem dá valor nisso, né? A gente presta atenção na hora que é ministrado sobre isso. A gente presta atenção
no milagre que Jesus fez, de pegar 5 pães, 2 peixes e multiplicar para a multidão. É isso que a gente presta atenção na hora que está ministrando. Mas alguém já parou para pensar que aquele menino, de repente, estava com a sua família, de repente estava com aquela quantidade para levar para um pai, para levar para sua avó, para levar para sua mãe, para levar para os seus irmãos, e ele no meio daquela multidão, porque era muita gente, Jesus usou ele. Jesus viu ele, e através do que ele tinha, que não era muito, Jesus multiplicou. Ele era um improvável ali. Quem no meio de uma multidão vai achar que vai fazer milagre logo com que eu? E ele foi um improvável, e que fez toda a diferença na história. E o último que eu citei aqui foi o ladrão na cruz, que de ladrão ele virou o filho amado. Então imagina, mais improvável do que esse, impossível, né? Porque na cruz, morrendo, estando do lado do Salvador, ele creu com todas as forças que ele tinha naquilo. E na hora que ele falou com Jesus, Jesus respondeu: ainda hoje estará no paraíso comigo. Pensa, no último segundo de vida. Então assim, ele é o mais improvável de todos, porque não é fácil a gente perdoar. Hoje estava no discipulado, e aí a gente conversando, e eu falei o tanto que Deus ama a gente, porque eu parei para pensar com o coração de mãe, e eu falei, Deus deu o improvável para a gente, porque como mãe, acho que a maioria aqui são pais, né? Se não for, tem sobrinho que eu sei que ama demais. E aí, imagina uma pessoa chegar para você e falar assim: você vai ter que dar o seu filho, vai ter que dar a sua filha por esse ladrão que está do seu lado, por esse assassino que está do seu lado, por esse estuprador que está do seu lado. Imagina. Eu vou ser sincera, não sei se eu dava não. Para ser sincera, eu acho que eu não dava. Porque a pessoa já fez tudo de errado. Eu tenho que dar a vida da minha filha, de uma das minhas filhas que não fez nada, por conta daquela pessoa que fez mal a tantas outras, que foi cruel. E Deus fez isso por mim e por você. Estava lá, os 3 lá. De repente, tem uma música, né, do Tom Carf que fala que ele estava lá no céu, sentado no trono de glória, e que o pai disse para ele: filho querido, quero falar contigo. E fala para ele que chegou a hora dele descer pelas pessoas que estavam aqui embaixo. Imagina um pai falar isso na hora de você ir para morrer pelas pessoas que estão fazendo mal. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo isso com o coração de mãe, me pondo no lugar de Deus um pouco, né? Mas olha o tanto que Deus é maravilhoso, o tanto que Deus nos ama. Ele nos ama muito, muito. Vivemos em dias difíceis e sabemos que o fim está próximo. E cada dia que passa está mais próximo, porque está acontecendo mais coisas ainda, né? A gente se surpreende com as coisas que acontecem. Mas são nesses momentos, nos momentos mais críticos, que Deus ama e usa os improváveis para revelar ao mundo perdido, a graça dele, o amor dele, a palavra dele. Atualmente, todas as pessoas, a maioria das pessoas, a sociedade, elas são
despreza muitos outros, né? Elas têm julgamentos. A sociedade julga muito. A sociedade, ela julga pela classe social, pela profissão. Porque às vezes fala assim, isso aí é um gari. Aí desfaz dele. Ou então, isso aí é um advogado. Mas já desfazendo a profissão também, né? Ou pelo país que nasceu, pela conta bancária que tem, seja alta, seja baixa. A sociedade julga, porque o mundo, para o mundo ser bem sucedido, tem que ter critérios. Tem que ter critérios para ser bem sucedido. Mas o nosso Pai, Ele pensa e Ele age diferente. Ele não pensa dessa forma, que precisa ter um critério para seguir Jesus, precisa ter um critério. Não precisa de critério. Você chega na igreja da forma que você está. Deus não te julga. Ele não julga a roupa que você veste. Ele não julga a forma que você chegou. Se está descabelado, se está cabelo arrumado, se está de chinelo, se está com tênis. Ele não julga isso. Você chega da forma que você está. E a partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e resolve seguir Ele, o Espírito Santo vem e vai te transformando aos pouquinhos. Você nem nota. Quando você vê, você já está transformado. Aí você fala assim, meu Deus, eu era desse jeito. E é assim que acontece. Eu falo por experiência própria. Meu marido está aqui. Ele já falou para muitas pessoas, mas se pegar o jeito que eu era antes, o jeito que eu sou agora, eu mudei muito. E eu mudei tudo que eu não queria mudar. Eu falava para ele, eu não vou mudar. Eu vou ser, Deus me quer, então Ele vai me querer assim. Não vou mudar. E de repente, não foi tão de repente assim, foram anos, mas para quem está passando e passa por uma transformação boa, foi de repente. Quando a transformação é ruim, a gente sofre, né? Mas de repente, eu me vi, eu estava totalmente transformada da forma que Deus queria, porque eu deixei Deus agir na minha vida. E é assim que a gente tem que ser, tem que se posicionar e deixar Jesus trabalhar na gente, sabe? O Espírito Santo vir e trabalhar na gente, por mais que doa. Deus escolheu e escolhe os improváveis para estabelecer o seu reino. Deus começa um povo já de maneira improvável, escolhendo um casal que não podia ter filhos, e a partir da linhagem deles nasce Jesus. E ao ler a Bíblia, nós percebemos que há vários improváveis. Os próprios discípulos de Jesus eram improváveis, porque eles eram cheios de falhas, eles eram cheios de defeitos, assim como eu, assim como você. E ao final, a gente vê que eles foram transformados, porque eles caminharam com Jesus, eles seguiram a Jesus, eles se deixaram passar pelo processo, eles se posicionaram. Quando Jesus morreu, alguns ficaram meio perdidos, sim, ficaram, mas rapidamente eles voltaram, porque eles se posicionaram na presença de Deus. Jesus veio, Jesus me ensinou, e Jesus está aqui entre nós. Eles estão ensinando, cada um de nós. O Espírito Santo fala ao nosso coração o que nós devemos mudar, seja para bom ou seja para ruim. O que de ruim a gente deve tirar do nosso coração? O que está nos atrapalhando a crescer na presença de Deus? O Espírito Santo, quando a gente ora, quando a gente está na presença dEle, Ele mostra para a gente tudo isso. Independente de quem somos e o que já fizemos, quando acolhemos Jesus, quando aceitamos Jesus verdadeiramente, Deus nos escolhe para a sua glória, para a honra dEle, não para a nossa. A gente não pode se gabar, eu me transformei, nossa, eu tô... Não.
A glória é de Deus. A honra é de Deus. Foi por Ele e é para Ele que nós somos transformados. Então deixa Deus usar a sua insignificância, as suas improbabilidades, para que esse mundo seja impactado por Ele, pelo amor dEle, pelo cuidado dEle. Nós somos improváveis, mas também somos convidados a ser transformados de órfãos a filhos. Quantas pessoas chegam na igreja machucada, se sentem órfãos e de repente descobre que tem um pai que nunca abandonou, que sempre cuidou, sempre está ali do lado, olhando, cuidando, abençoando, que até quando ele caía, Jesus estava ali. Jesus deu livramento, cuidou, detalhe por detalhe. Que nenhum improvável no reino de Deus permanece na sua fraqueza. A última palavra de Deus para nós é transformação. Porque quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos em Deus, nós somos transformados. Lá em João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então creiam, acreditem, vocês foram escolhidos. Vocês foram escolhidos. Nós estamos em Cristo e por meio dele podemos impactar o mundo. Somos capacitados por ele para que seu reino seja revelado à terra. Não estamos sendo capacitados para acabar com a fome, com a injustiça, com a corrupção. A gente não está sendo capacitado para isso. Nós estamos sendo capacitados para libertar, para liberar a palavra de Deus sobre a vida daqueles que estão presos lá fora. E não é só lá fora não, às vezes dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja, a gente está preso a algumas coisas. Por isso que nós temos que orar, orar, orar. E quando cansar de orar, ora mais um pouco. Temos que ler a palavra, estar na presença de Deus diariamente. Deus escolhe os improváveis, os transforma em seus filhos amados e agora os capacita para revelar o ambiente do céu nos lugares onde estão e para que as pessoas desejem o Pai. Em Joel, eu acho que essa passagem foi do culto dos jovens, não recordo muito bem. Em Joel 2, 28 e 29 diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. No reino de Deus não há acepção de pessoas para participar da missão dele, da missão de Deus. Ele usa todos. Ele usa tudo. Na Bíblia tem uma passagem que ele usou uma mula. Então ele pode usar o que ele quiser, ele é Deus. E ele vai usar. No mundo há muitos critérios, mas no reino de Deus não há. Ele capacita, ele cuida, ele ama. Aos olhos humanos, somos insignificantes, ignorantes, fanático, bobo, ingênuo. Tudo aquilo que eu achei que eu era, né? Não vou ser isso, eu acho que eu estou igualzinha. No domingo, ao ir embora, começou a chover muito, muito. E estava só eu e o Márcio aqui. A Rosane foi embora no finalzinho. Ficou a gente aqui esperando um pouco a chuva passar. Não passou e a gente foi embora. E aí o Márcio falou assim: nossa, hein, você está fanática. Era tudo que você não queria, era ser fanática. E é o que você está, porque olha, o último a ir embora da igreja. E eu não estou fanática. Eu não estou fanática.
Mas, gente, a melhor coisa que tem é estar nessa casa de oração. Não nessa, né? Na casa de oração. Seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. É estar na presença de Deus, de sentir que você está sendo acolhido, que você está sendo amado. Não tem coisa melhor. Precisamos crer que fomos escolhidos, que fomos transformados, fomos capacitados, porque o Deus ama usar os improváveis. Até os dias atuais, Deus continua usando os improváveis. Você não é improvável, você é o provável. Você está aqui hoje. Foi Deus que te trouxe. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não precisa me responder, mas que vocês pensem nisso. Respondam para Deus. Diante de você ser improvável, vocês são escolhidos. Diante disso, qual é o seu posicionamento? Diante disso, qual será a nossa resposta para Deus? Você crê que você é um provável? Você crê que você é um escolhido? Ou você ainda acredita que você é um improvável? Porque se você está aqui, você é um provável. Essa noite Deus está nos levando, levantando homens e mulheres improváveis, mas que hoje se acham e vê que são prováveis, que são filhos e que Deus conhece, que foram escolhidos desde lá do ventre da mãe, e que não estão, muitos lá fora acham, essa passagem escolhida dentro do ventre da mãe, eu estou aqui passando por necessidade, como que eu sou escolhido? Eles são escolhidos, mesmo estando lá fora passando por dificuldade, é porque eles não conhecem a palavra. E nós, como igreja de Deus, nós como filhos que estamos sendo cuidados, sendo amados, estamos aqui sendo capacitados, sendo levantados para ir lá fora, nessa nova geração que está lá fora perdida, e ensinar para eles, falar para eles da palavra de Deus, mostrar para eles que eles são filhos amados, sim, que eles são escolhidos, sim, e que tudo que o mundo oferece é passageiro, é muito passageiro, é alegria passageira. Então que nós possamos essa noite se sentir capacitados e ter a autoridade de Deus, do Espírito Santo, para estar falando em nome dEle, seja para quem for, a hora que for, mas que você tenha essa autoridade. Deus está te dando essa autoridade. Não tenha medo de falar, não tenha receio de falar, de se achar bobo, de se achar fanático, de se achar... Não tenha. Deus está te capacitando para isso hoje. Eu gostaria de convidar o pastor Márcio para encerrar. Eu espero verdadeiramente que todos aqueles que se sintam improváveis, se sentiam improváveis, se sintam hoje filhos, se sintam hoje prováveis, se sintam hoje evangelistas, missionários, para estar indo lá fora, levar a palavra de Deus. Que nós possamos abençoar cada vez mais as vidas das pessoas lá fora e trazê-las aqui com a gente, para sentir esse amor, esse cuidado, essa paz que o mundo não vai entender. Na Bíblia diz que nós devemos, acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então que nós possamos estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar Ele, que nos deu tudo, inclusive a vida, porque Ele vai estar provendo na nossa vida, Ele vai estar nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Essa semana é uma semana de oração, uma semana de provação,
Nós estamos recebendo assim muitos relatos de coisas ruins que estão acontecendo, mas como uma igreja que ora, a gente está vendo livramento em todos os casos que estão sendo passados para nós. E eu acredito, eu creio que você essa noite vai se posicionar cada vez mais e mais, a estar buscando mais e mais da presença de Deus. Amém? Márcio. Amém, amados. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Em meu coração, e eu quero aqui, né, como uma só carne, como um só espírito, né, que é um laço que Deus nos deu para que completos também pudéssemos abençoar a igreja. Porque em alguns momentos a gente precisa estar sozinhos, né? Às vezes a tarefa, né, o propósito, o direcionamento é para nós exclusivos, mas a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos. Eu tenho uma fiel escudeira, tenho uma pessoa que me suporta o tempo todo em oração. E eu também tenho e faço parte de uma igreja. Não é que eu tenho, eu faço parte de uma igreja, que é a de Cristo. E eu quero que vocês tenham esse mesmo entendimento, amados. Nós estamos juntos. Talvez não em uma só carne, mas nós estamos em um só corpo. No corpo que Cristo escolheu para vir buscar. E eu quero que vocês tenham esse entendimento. Amém? Que o Senhor, estenda as vossas mãos, por favor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te traga paz e que faça resplandecer o teu rosto sobre ti. E traga ao entendimento tudo que vocês são em Cristo. E em nome de Jesus, lhe concedam um restante de semana glorioso na presença de Deus. E a igreja do Senhor diz: Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.